Alô, meu amigo, alô, minha amiga, saudações condominiais a todos vocês do meio condominial que nos dá o privilégio da tua presença, de nos acompanhar, seja ao vivo aqui no YouTube, nesta segunda-feira, 26 de junho, pós São João, para você que é do Nordeste, pós São João aí, né? Aproveitando as festas juninas. Do Brasil inteiro agora é São João, meu filho. É no Brasil inteiro, verdade. Mas é que o pessoal do Nordeste, né? É mais intenso, sabe como é, né, Jailma? É mais próximo o negócio. É isso aí, muito bem, Jailma, gratidão. Então quero saudar você que está aqui conosco no YouTube, acompanhando na íntegra. Você que acompanha no seu tempo, seja na hora aquela hora chata que você está no trânsito ouvindo podcast, seja naquela hora prazerosa que você está fazendo sua atividade física, seja lá no Parque Ibirapuera, enfim, na academia da tua preferência, onde quer que esteja, gratidão pela sua companhia aqui no Pioneiro, já na 4ª temporada do Papo Condominial Cast, o primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil. Comigo aqui na apresentação, junto com a nossa co-host querida Jailma Brito. Saudações condominiais. Vamos para mais um episódio de número 25, né, Jailma? 25. Saudações condominiais. Gente, que alegria que essa mesa no dia de hoje, né, Dani? E essa semana super especial, a semana mais aguardada do ano, hein? Com certeza, a gente aí tá super ansioso com as novidades que o Enacom vai trazer. E para receber esses profissionais, a Casa Secov, que com certeza aí é onde se inicia tudo na sindicatura, no mercado de condomínios, no mercado das grandes incorporações, eles que respiram o setor imobiliário e hoje é uma honra a gente estar dialogando. Deixa eu te falar uma fofoca de bastidores. Opa, agora! Vamos lá. Teve um síndico que falou que você citou o Parque do Ibirapuera, Parque Academia. Não, mas tem muitos síndicos, colegas, que quando eles, antes de ir para aquela reunião de conselho, que está ali nos bastidores da administração, eles estão ouvindo que maravilha. O podcast, antecedendo aquela assembleia, antecedendo aquele reunião conselho, e já vai se abastecendo aqui conosco, com os nossos convidados, né? Que privilégio. Então, eu já sei mais uma maneira, né, que eu citarei aí, né, em relação como que as pessoas também consomem aí o conteúdo do Papo Condominial Cast. Você que pode consumir aí no Spotify, que você já usa, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast. E agora a Samsung também já tem um Samsung Podcast, tá? E a turma do Amazon também, tá? Amazon Music também bombando. Podcast entrou no meio de comunicação, isso é fato. É um caminho sem fim, volta. tá? Já como bem citado aí pelo Arthur Igreja, né, especialista em inovação, o brasileiro é quem mais gosta de podcast no mundo, tá? Então, não há momento melhor para se produzir conteúdo deste tipo, que inclusive o Papo Condominial Cast é um oferecimento aqui do grupo ProSecurity, que está aqui conosco desde o início do projeto, que veio para o videocast agora completando um ano, né, já na 4ª temporada. Eletromídia no seu prédio aqui conosco também, tá? E o que dizer do grupo PPA, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho da ExpoSec, que bombou, foi um sucesso total, tá? Verdade. O pessoal da Condoin aqui conosco também, além do pessoal da Deduz, tá? Então vai ter um momento que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de cada um dos nossos parceiros e patrocinadores, mas agora é o momento de apresentarmos os nossos convidados que vieram diretamente do Secov, numa semana extremamente especial, tá? Semana que vai ocorrer daqui a 2 dias o Enacom, ok? Então,
assim, é um privilégio muito grande ter o Secov aqui para a gente falar aí dos temas pertinentes aí, tanto à entidade quanto ao evento que o Brasil inteiro aguarda chegar Contagem este regressiva. momento, tá? Bom, e para começar, vamos ouvir os saudações condominiais dela, que é a nossa vice-presidente de administração imobiliária e condomínios, tá? E ela também é diretora de risco e governança na Lelo Imóveis. É com muita alegria e satisfação que o Papo Condominial Cast recebe a querida Moira Toledo. Saudações condominiais, Moira. Saudações condominiais também. Eu queria agradecer muito, imensamente, na verdade, o convite e a oportunidade de estar com vocês aqui nessa tarde, da gente conversar sobre tantos temas, nós somos tão afeitos, né? Verdade. E nessa semana especial, como você disse, que é a semana que acontece o Encontro Nacional das administradoras de condomínios. E hoje nós não estamos mais limitados só às administradoras. Os síndicos fazem parte, né, deste contexto. É muito importante essa relação entre síndicos e administradora. Então, mais do que nunca, a gente quer esse público todo reunido com a gente quer reunir nesse evento todo mundo que pensa e que se interessa sobre o mundo condominial, que respira, né? Onde tudo acontece hoje, né? Quando a gente pensa o volume de pessoas que moram nesses empreendimentos, nessas estruturas, a gente sabe a nova dimensão que esse lugar ganhou pós-pandemia, porque a gente deixou de passar lá só 12 horas, né? Para trabalhar, para comer, para estudar, para se exercitar. Ele ganhou, de fato, uma outra dimensão em nível de importância na vida das pessoas. Não dá para ser ignorado, né? Não dá. Mudou, a gente mudou de contexto. Então, tudo acontece ali e é importante que essas discussões, que este conhecimento, que a gente consiga impactar positivamente a experiência de se viver ou de se trabalhar dentro das estruturas. Então, assim, quero agradecer mais uma vez. É uma honra, é uma alegria estar aqui com vocês hoje para essa nossa conversa, nessa semana que é muito especial para a gente, porque é quando acontece o Enacom. E vamos ter, inclusive, não só públicos nacionais do Brasil, né? Público dos outros estados. Tanto público quanto palestrante, né? Palestrante, como também internacionais. Então, a gente está aqui na expectativa, super ansioso para ver tudo acontecendo. Posso falar uma coisa sobre a Moira? Pode, por favor. Primeiro, acho que em nome de tantas outras mulheres aí da sindicatura, dizer que eu, Jailma, me sinto muito representada por você. Obrigada por todo o legado, por toda a luta, por toda a representatividade. Num mundo que ainda é dominado pelos homens. Verdade. Mas você e algumas outras mulheres têm entrado aí nesse espaço. Agradecer a Casa Secov, que também tem esse olhar de inclusão. E eu me sinto muito feliz toda vez que te ouço, né? Que tem uma mulher de peso que me representa, que me dá voz. Obrigada por essa representatividade de verdade. Nossa, Jailma, fico super lisonjeada já com as começamos suas... com tudo, viu, Moira? Fico muito lisonjeada com as suas palavras. Mas saiba que não é nada menos do que o que você merece, viu? Pode ter certeza. Muito obrigada, pode ter fico certeza. muito lisonjeada. Com certeza. E o nosso queridíssimo... Ele é engenheiro civil, diretor de condomínios no Secov, ele também é coordenador do Núcleo de Síndicos. Olha que legal, gente, temos também o Núcleo de Síndicos. Ele também é instrutor na Universidade Secov, tá? Olha, gente, vocês não têm noção, a conversa de bastidor aqui foi maravilhosa, verdade. Tá? Ele também é diretor do capítulo do Estado de São Paulo, do IREN. Daqui a pouco vamos falar o que é o IREN, tá? Ele possui as certificações também ARM e CPM do IREN, né? Que é o Instituto do Real Estate Management, ok? Além disso, ele tem mais de 30 anos de experiências, tanto em administração de condomínios, como na sindicatura, que inclusive é um momento, né, que ele passou aí, fez essa transição de carreira, e quero também agradecer imensamente por ter separado aí essa hora e meia, 2 horas, acho que dá mais por causa do trânsito para ir, trânsito para voltar, né, gente? São Paulo é isso, tá? Mas gratidão também por doar o seu tempo e privilegiar esta casa, né, de vir aqui, entender e saber que o público de condomínio também consome muito este conteúdo e a importância que vocês estão dando aqui para esse espaço, a Casa Secov também, viu, Sérgio? Legal, Daniel. Super obrigado pelo convite. Jailma, também é um prazer estar aqui com vocês. Essa iniciativa de vocês do Papo Condominial foi uma iniciativa incrível, porque
a permeabilidade que vocês têm nesse mercado, como você disse, é muito grande, não para Verdade. de crescer. Verdade. As pessoas estão se empilhando nas grandes cidades, porque tem que estar perto de tudo, então só Sim. tem a saída de ter prédios, e os nossos prédios também vão ficando antigos, então precisam ser reformulados, retrofitados para poder continuar atendendo ao grande público, e as coisas, as novidades não param de acontecer, né? Você falou que eu estou aí há mais de 30 anos nesse mercado, e é verdade, e se eu parar um dia de me atualizar, eu estou começando o final da minha carreira, porque toda hora tem uma novidade nova. Eu acho que os nossos condôminos, Moira, são muito criativos. Exato. Todo dia eles inventam um probleminha novo para a gente gerir, para poder enfrentar, né? Queria Se eu agradecer, falei né? aqui que a Moira representa as mulheres, Opa! e aí eu vou dizer quanto trocentas vezes, como aprendiz que sou, aluna que sou da Universidade Secov, o Sérgio, gente, ele tem a alma de condomínios. Ele tem a alma, se tem um homem que tem a alma de condomínios, é o Sérgio. Vocês precisam de ver como esse homem fala lá no Secov. Como toca, né? Ele Verdade. toca na gente. Já estive lá em alguns momentos. Com muito e é isso mesmo. respeito, não de forma infantil nem caricata, ele fala, mas também não como vítima, ele fala das dores desse mercado, mas não Enfrenta mas não os como problemas, é vítima. verdade. E Ele, busca soluções. ele é um empreendedor É. desse mercado, então por isso que ele tem a alma chamada condomínios. Então, obrigada por essa doação em todo da sua vida, em todo o legado que nos proporcionou a tantos outros profissionais que chegou posterior a você, a gente tem um caminho um pouco mais leve, um pouco mais suave, mas foi porque você, certeza. quanto outros, apanharam um pouquinho aí. E a estrada que eles pavimentaram, né? Opa! E isso que é o bacana do Secov, né? Nós estamos lá para aprender e doar, né? É. Então a gente aprende e depois tenta repassar um pouco que a gente Multiplicador, aprendeu e multiplica as informações corretas para o grande mercado que nós temos, né? Com Hoje nós certeza. estamos com a nossa vice-presidente Moira Toledo, né? Uma mulher super capacitada que deu um gás novo na nossa vice-presidência, visões diferentes, realmente mais atuais com o nosso momento que nós estamos passando, né? Talvez se a gente não Sim. tivesse aqui com essa iniciativa do Papo Condominial, né? Falando para milhares de pessoas online, isso é totalmente diferente, porque Verdade. a gente está acostumado com as nossas reuniões Sim, fechadas sim, ali, sim. assembleias, né? Sim. Então, É um mundo essa fechado ainda, né? multiplicação do conhecimento, eu acho sensacional. Sensacional. Inclusive, eu não posso deixar de agradecer a uma das melhores profissionais de comunicação que eu conheço, que é a Rosana, tá? Rosana, grande abraço para marketing, né? você, tá? Parabéns pelo seu belíssimo trabalho e por toda a sua equipe de comunicação do Secov, com assessoria de imprensa. Tudo que você faz é de um nível de excelência, sinceramente, praticamente incomparável, tá? Então, gratidão pelo seu belíssimo trabalho e por fazer também, se tudo isso aqui está acontecendo também, tem bastante as suas mãos aqui, viu, Rosana? Obrigado, querida. Dos 77 anos que o Secov completou, né? Exatamente. A Rosana tá lá há um bom tempo, né? É verdade. Nossa, Sérgio, já denunciou. E, na verdade, o que eu acho que é importante também consignar sim. é a generosidade do Sérgio, né? Sim. Eu falo, eu e o Sérgio, a gente troca muito. Se ele fala que eu venho com esse gás, com a juventude, enfim, com um pensamento um pouco diferente, ele é o contrário, ele é a minha base, ele é aquilo, ele me traz toda a experiência que ele tem deste Acolhe, mercado, né? essa alma condominial, que já viveu esse mercado por vários prismas, e com muita experiência, e sempre muito dedicado, né? E com muita seriedade. Então, o Sérgio, de fato, é essa pessoa generosa que adora compartilhar, ceder e estar junto com Vou todo dar um mundo. spoiler aqui do que é o Sérgio nas reuniões, tá? E assim, eu gosto disso, isso me toca. E isso para reverberar e para provocar tantas outras pessoas que dizem que sabem muito. O Sérgio, você chega no Secov, ele fala assim, olha, você pensa que eu sempre falei assim? Não, eu também não falava não. Se você é tímido, não se preocupe não, eu também fui. Mas eu fui galgando isso. Ou seja, ele consegue entender que aquelas pessoas que chegam a primeira vez com suas na limitações na naturais, casa Secov, né? naquela grandeza, realmente para nós é assustador.
mas ele com esse olhar de generosidade, de acolhimento, ele fala, calma, não precisa se assustar não, que eu já estive nesse lugar, realmente é assustador, mas todo mundo consegue se falar. E acho que de uma outra coisa que você falou também, Jailma, da história da liderança feminina, né? Eu falo que a liderança feminina ela acontece em ambientes onde a gente tem homens que reconhecem e apoiam essa liderança, porque sem eles, não tem eles e elas, não tem, assim, o que a gente precisa trabalhar muito juntos, e quando você tem os homens que tem esse olhar, que tem este olhar, e o Sérgio é uma das pessoas que tem, hoje, aliás, a presidência do Secov e a rede de vice-presidentes que tem lá também tem este olhar, eles apoiam muito, e eles querem que isso aconteça. Então, isso de fato está sendo uma transformação. E que sorte a minha que eu pude ter a oportunidade de abrir esse caminho, de estar junto com algumas outras mulheres. O ano passado, galgando esse lugar. Eu fiquei muito feliz quando eu te vi lá. Eu falei, ufa, já tem uma lá, sabe? Nos traz esperança de verdade, que tem pessoas, que tem homens com elegância de alma, que são generosos, e aí eu sei que vai ter pessoas que falam, não, a mulher conquistou, não tem questão de ser, mas isso é um outro viés ao qual eu respeito. As mulheres fazem tudo muito melhor que os homens. Essa é a grande vendo, constatação, né, Daniel? É verdade. Nós somos inteligentes, porque nós trouxemos as mulheres para perto. Mas as mulheres estão muito à nossa frente, né, Sérgio? Vocês estão vendo, gente? Porque aqui a gente está aqui... Tenho 5 irmãs, esposa e filha. Então, uma voto vencido. Feminina. Por isso é feminina. Não sei viver sem as mulheres por perto. Né? Elas mandam em você. É só dizer que eu tô seguindo. Tá contigo. Tá comigo? Então vamos lá. Eu vou começar já, Sérgio, começando sobre você apresentando um pouco o Secov. E você fala, Jailma, o que é isso, apresentar o Secov? Realmente, às vezes a gente entra no mundo e a gente pensa que tudo é muito simplista, que todo mundo conhece tudo. E não. No último evento que eu tive, lá no evento do Secov, e eu sempre divulgo os trabalhos, e eu fiz uns stories que estava lá no Secov, e engrandecendo aquela oportunidade, e eu tive síndicas, colegas que falaram, Jailma, como é que eu faço para saber disso? Onde é isso? Como que se faz? E eu estou falando de síndicas, não era fora de São Paulo. Eu estava falando de síndicas aqui dentro de São Paulo. Então, tem pessoas que começaram a navegar, a militar nesse mercado há pouco tempo, então eles não têm alçada todas as informações. Então, acho importante você apresentar o Secov, né, a importância dele, principalmente na sindicatura, para que os colegas aí síndicos comecem a seguir o Secov, comecem a se credenciar o Secov, porque faz toda a diferença. Eu, por exemplo, nas minhas propostas, eu coloco lá Secov. Perfeito, perfeito. Coloco, vocês terem ideia, o Secov completou 77 anos ininterruptos de existência. Né? E ele é a casa do mercado imobiliário. Esse é o grande diferencial para nós. Porque todas as áreas do mercado de imóveis está representado dentro do Secov, né? E são atividades não remuneradas. Então, pessoas que são ícones de cada mercado, da área de mercado imobiliário, estão lá doando seu tempo e conhecimento em prol de melhoria desse mercado, né? Então, nós temos um vice-presidente, que é o Rodrigo Luna, o presidente, Rodrigo Luna, o presidente executivo, Eli Vertem, depois nós temos várias vice-presidências. Cada vice-presidência toma conta de uma área desse mercado imobiliário. Então, nós participamos da vice-presidência de administração imobiliária e condomínios, com a minha querida vice-presidente Moira Toledo. Eu participo da diretoria de condomínios e também tem outras diretorias embaixo do nosso guarda-chuva, né? Diretoria de administradoras, diretoria de sustentabilidade. Então, nós temos foco em cada pedacinho desse mercado, podendo nos aprofundar nele. E essa mudança que eu falo que a Moira trouxe para nós, é que ela falou assim, nós temos que abrir as portas do Secov. Então, esse trabalho dos síndicos, nós temos há 15 anos, e era um grupo mais fechado. A Moira falou, não, nós vamos abrir isso aí para o mercado, né? E nós queremos o síndico profissional junto conosco, porque é ele que vai dar o norte e vai mostrar para o pessoal como é fazer bem feito, né? E como você disse, você não nasce sabendo, não. Né? Eu não sei um monte de coisa, eu aprendo todo dia. Você falou dessas nossas reuniões, né? Eu abro as reuniões e converso e falo, nossa, cada pessoa que fala lá é uma aula. Você aprende muitas coisas. Uma delícia as reuniões. A mesma visão de um assunto que eu olhava há tanto tempo, eles mostram uma outra visão totalmente diferente. Você fala, nossa senhora,
Você vê, eu achava que eu sabia esse assunto direitinho e estou vendo por outro prisma que eu jamais tinha imaginado. E só para recapitular, para quem está acompanhando, o termo é vice-presidente, mas é como se fosse o presidente de cada área, não é isso? Porque Sim, não existe uma pessoa acima desse vice-presidente, falo na área respectiva, não é isso? Cada vice-presidente faz a gestão daquela determinada área, Perfeito. daquele segmento, mas todo mundo tem uma hierarquia, Sim, né? Que sim. está linkada com o presidente, Sim. que hoje é o Rodrigo Luna, que ocupa esse papel, e o presidente executivo, que é o Eli como Vertem, como disse o Sérgio. E o mais interessante, que é isso que o Sérgio colocou, a produção imobiliária, ela tem todo um encaminhamento, né? Você Sim. tem todo um processo estabelecido que se inicia lá com a concepção, Uma linha, né? né? Que é o incorporador que faz, mas vem, né? Não só para a incorporação, mas tem a administração, tem a locação. Então a gente consegue estabelecer os pontos de conexão e discutir o processo como um todo dentro da casa do Secov. O Secov, ele é um sindicato patronal, né? Ele tem essa origem, mas hoje é um grande polo, um grande lugar de produção de conhecimento acerca do mercado imobiliário. É ali que a gente estuda com detalhes, com a profundidade necessária, tudo aquilo que interessa a todo esse encadeamento que é o mercado em todas as suas peculiaridades, né? Então, isso é bastante interessante, porque você tem todas as verticais ali juntas, como o Sérgio referendou. Mas eu acho que uma grande... Assim, acho que se eu colocasse assim, qual é o que o Secov faz de mais importante, né? Onde você... Olha, o Secov é um grande anjo da guarda do mercado que as pessoas nem imaginam, assim. Verdade. Porque tem um trabalho de advocacy, de cuidar do mercado, de olhar a questão legislativa, tanto na propositura daquilo que precisa ser feito para ser atualizado e para que a gente tenha um mercado que atenda hoje os novos anseios sociais, né? Porque a gente sabe que a sociedade mudou e é que é natural que as coisas aconteçam primeiro no plano dos fatos para que depois a lei venha a reboque, colocando, estabelecendo como diretriz aquilo que se entende que é necessário estabelecer, porque tem horas também a gente fala, não precisa ter lei sobre isso. Isso deixa as partes resolverem, né? Então, essas escolhas, este olhar, este cuidado, tanto da maneira propositiva, quanto na defensiva também, porque às vezes também tem ideias que são, assim, questionáveis, porque as pessoas, às vezes, com boa intenção... Sim. tentam produzir legislações que acabariam por desestabilizar a relação como um todo, porque às vezes não conseguem enxergar qual a consequência que uma determinada atitude que busca ajudar alguém ou resolver um problema pode causar no sistema, né? Porque a gente sempre tem que olhar... cadeia, né? A gente tem que olhar isso sempre como um sistema. Então, esse olhar a gente tem, é um trabalho que não aparece e acho que é um dos grandes trabalhos que a gente faz, né, Sérgio, de ficar, de fato, cuidando, não só, assim, espraiando conhecimento, por isso que a gente quer abrir a porta, por isso que a gente quer todo mundo junto, porque a gente acredita que na troca, nessa construção de conhecimento colaborativo, todo mundo melhora e todo mundo melhorando, o nosso mercado é visto de outra maneira. Sem dúvida. Né? Sem falar da credibilidade que o Secov tem, Sim. né? Inclusive para as pessoas, o condômino, que ele não milita, ele não tem o conhecimento, ele não vive, ele não respira, ele é um consumidor, né, da estrutura do condomínio, mas ele não sabe todos esses parâmetros, todo esse engajamento que os profissionais fazem. Eu lembro que tem um conselheiro, né, que eu fui indicada para um condomínio, e falei assim, mas como é que você chegou até aqui? Falei assim, é porque nós fazemos parte de um grupo de estudo, e essa pessoa do grupo de estudo me indicou. Falei assim, mas vocês têm grupo de estudo? Temos. Somos organizados, temos entidades sérias, realizamos grandes eventos, somos unidos, né? Somos unidos, é verdade. Mas você vê como eu estou falando de um condomínio, de uma pessoa esclarecida, mas eles achavam que é tão aquele voluntariado, né, de quem vai trabalhar em condomínio é quem não tem o que se fazer. Não, hoje condomínio é para quem tem muito o que fazer. Porque aqui não cabe preguiçoso, né, Sérgio? Tem muito o que fazer, né? Eu acho que não é nem uma questão de preguiça, assim, na verdade,
eu falo que assim, a nossa lei já está precisando ser atualizada, porque Total. a legislação condominial ela foi pensada num momento onde se pensava naquele coproprietário, né? Que é essa natureza Era outra jurídica, realidade, né? onde aquela pessoa doava um pouquinho do seu Sim. tempo e estava tudo bem. E estava tudo bem, era mais fácil. É. Hoje, além de você precisar ter, como eu disse, né, o morar ou trabalhar nessas estruturas ganhou uma outra dimensão. Opa. E junto com isso, veio uma legislação muito forte, né, e multidisciplinar, né, estabelecendo assim, Sim. requisitos. Você tem que cumprir muita coisa para que aquilo funcione adequadamente. Muitas competências, Muitas competências. Então, você tem questões de engenharia e de estrutura, né, que Não, e precisam de estar engenharia sendo que também tem a atendidas. divisão, né, Exato. Sérgio? Manutenções preditivas e preventivas. Tem um engenheiro na os sistemas mesa. Opa, todos. engenheiro na mesa. Você precisa ter a história da própria gestão, do cuidado com o colaborador, de como é que você Auditorias, né? as auditorias. Então, assim, é tanta coisa a ser cumprida que a pessoa que não que não conhece isso de uma maneira que tem uma exploração econômica, e eu gosto muito de falar do síndico empresário, porque eu acho que o síndico é empresário, ele não é profissional. Empreende Verdade, dele, né? verdade. O nome correto deveria ser síndico empresário, sabe? Boa. Porque é uma Verdade. empresa, né? É um Total, CNPJ. É. Né? Ainda Eu que também seja não uma gosto empresa muito do termo individual, profissional, Moira. Eu ainda que também não seja gosto. individual, é uma empresa. E eu brinco que o síndico, o nome já leva a engano, né? Tu fala síndico profissional, então o cara manja tudo, né? E infelizmente, Já induz, às né? vezes você É. tem pessoas que aproveitam a oportunidade e entram num condomínio E eles sem fazem estar até tão de forma preparado, jacosa, né? Eles falam, mas você não é síndico profissional? né? Né? Eles até fazem É. essa coisa de forma meio que irônica, colocando. E eu falo também que tanto é que uma das perguntas que nós fazemos aqui quando vem os síndicos aqui é se o nome dele já trabalha por ele. Se já se tornou uma marca. Sim, E, sim. e muitos deles dá um delay na resposta, não é, Dani? Sim. Ele tem que parar para pensar se tornou marca ou não. E tem uns que falam, não, e aí, não já, tanto é que você está aqui, né? Se não fosse uma marca, não estaria aqui. E se a gente pensa, tem empresas de sindicatura que elas englobam várias profissões, né? Sim. Por isso que não é uma profissão, né? Não. Ele precisa do Uma engenheiro, estrutura, ele precisa do multidisciplinar, administrador, né? ele precisa de... são várias Ferramentas, competências, Então, assim... por isso que eu acho que a história do síndico empresário, falam síndico externo, mas o síndico empresário é o que talvez... Orgânico, né? O orgânico é aquele antigo, né? É É. aquele que foi pensado. E hoje a nossa legislação não acompanhou essa mudança, né? Porque ela ainda lida com a situação do síndico como se fosse aquele, só que o síndico empresário ou externo, o nome que a gente vem a convencionar, ele tem outras necessidades, ele tem outra relação, né? Tem uma relação, como tem a administradora de prestação de serviço. Então, você precisa ajustar um pouco, eu acho que já E está a na hora. complexidade dos prédios, né, gente? Super Vamos- complexo. gente. Vamos pensar bem como eram os prédios Bastante. antigamente, né? Você viu uma mesinha ali no hall. Olha, e você sentava o fala porteiro. isso, e você que vem da De região respira. central de São Paulo, né, Sérgio? É. Fala um pouco dessa interessante essa característica dos prédios, né? É, Os 30 elevadores anos só, tá, icônicos, gente? né? Ele tem 30 anos de mercado a só. cidade nasceu, né, no centro de São Paulo e foi se expandindo, né? Até contei rapidamente a história, né? Que meu avô incorporou esse prédio na frente Sim. da faculdade do Lago São Francisco e eu administrei por mais de 30 anos como síndico e administrando a locação das lojas e tive que fazer um grande retrofit nesse prédio, porque o prédio estava num ponto bom e eu não conseguia mais alugar, porque se ligasse um ventilador na tomada, caía fogo. Caía tudo. Caía O tudo. elevador, aquele de porta lá de Que pantografo, puxa. o cara tinha medo de entrar. Eu falei, não tem perigo, mas o Quantas cara tinha unidades, medo, né? Sérgio, esse condomínio? 150 salas comerciais. Gente, não é pequeno. Não, quantas unidades você perguntou, né? É, Você perguntou unidades. quantos anos tem Não. o O prédio? prédio foi lançado em 1942. Gente. Nossa, um Então, dos é primeiros 80 da cidade, anos o né? prédio. Então você vê É. que... Mas aí chegou um momento que trouxe impacto financeiro também. E aí começaram a cair Já é um o idoso de valor da 80 locação. anos, né, Jailma? Caiu o valor da locação e Olha caiu... aí, gente. E foi aí que meu pai falou, você quer tomar conta do prédio, né? Eu Seu pai era seu pai, amigo? nunca imaginei. Ele gostava de você, né? Ele gostava? Sua relação era boa com o pai? Foi um aprendizado, assim, foi a virada da minha vida, porque eu falei, Sim. eu mexia com loteamentos, né? Nunca Olha. imaginei mexer com administração de condomínios, né? Foi uma virada de Comecei- chave, E né? comecei a administrar condomínios, e aí fui vendo a necessidade que o prédio precisava. Né? Era zero, né? Então, Quando você começou? É impressionante. Então, desde mexer com a locação, de alinhar aluguéis, Aham. tinha sala idêntica alugada por X e por 10X a do lado, entendeu? Não tinha
Estava tudo disparatado, então fiz Não essa tinha organização. equidade, né? Mas eu troquei os elevadores, troquei toda a parte elétrica do prédio. Tinham partes históricas maravilhosas, uma porta de madeira maciça, que Ah, precisa olha que 2 lindo. homens para carregar, Nossa. 5 camadas de tinta nessa madeira de embuia maciça. Ai, né? Você, como engenheiro, você chorava. Mandei tirar né? aquilo lá, fiz um tratamento, portas maravilhosas que não existem mais. Um chão de mosaico português, Moira, que Nossa, não com existe, valor não- inestimável, né? pouquíssimos prédios têm. Sim. Né? Colado um carpete de forração em cima Ai, da que maioria dó. Não dos dá. andares. Eu mandei Nossa. recuperar tudo. Uma porta de entrada do prédio de 4 metros de altura, toda pintada. Tinham vários detalhes em bronze Ou pintado. seja, cheios de Mármore de português Olha, na simbolismo quanta entrada. história, histórico, né? É. Simbolismo histórico, também de riqueza de arte. Né? Ou seja, um É. prédio com muitas riquezas que Sem precisava de um bom gestor É. com esse olhar. Não podia Igual só... na Europa. Você entra na Europa, você não sabe se o prédio tem 10 anos ou 500. verdade. né? Verdade, vai acompanhando, É. né? Porque você moderniza. Então é isso que o Brasil está começando a passar. Né? Exato. Nossos prédios estão envelhecendo, mas tem muitos deles que estão nos jardins. Não estão em pontos nobres de São Paulo e o pessoal quer continuar morando lá. Sim. Opa, É, Mas quer a varanda, agora estão enxertando varanda na frente do É. prédio, quer piscina, quer segurança, né? É. Mudou muito. aproveitando o barrilete, né? Nossa, isso. E hoje em dia, por isso que eu acho que o síndico profissional está crescendo. Como que ele começou? Começou nos prédios comerciais. O cara que está lá trabalhando, ele quer o prédio funcionando. Não tem aquele mimimi, aquela Não. coisa passional que nós temos Mas tem no que tá residencial. funcionando, né? Eu quero que funcione. E ele paga por isso. Então, a migração do síndico profissional foi natural para os prédios comerciais. É verdade. Hoje, talvez 80%, 90% dos síndicos de prédios comerciais são profissionais. Né? Até São porque síndicos também de havia fora. um grupo de investidor que colocava também um administrador que ele já conhecia, que tinha expertise e que facilitava. E também quer estar perto de um Sim, responsável que sim, saiba o que está fazendo e é do sim. ramo. E na verdade é que quando você não tem esse olhar especializado, né, o prédio perde muito. O prédio, digo, o empreendimento, perde Sim. muito, né? E é ruim para todo mundo. Então, por isso eu acho Né? também que cada vez mais foi ganhando essa importância. E a gente percebe que a gente está quebrando uma barreira do residencial, que era muito forte. Sim. Exato. A pessoa síndica é aquela que mora no prédio, É, aquela que vive, que vive veste a aqui no camisa, prédio, né? que sabe os As problemas dores, do nosso né? prédio, né? Só que o síndico orgânico, morador, ele é uma pessoa que trabalha, sai 7 horas da manhã, volta às 7 horas da Exato. noite. Se for por isso, É. se for por Muitas isso, vezes eu essa não é a brinco, né? questão, né? Vai ter só o síndico é sábado, quem médico. sabe, né? O síndico é médico. Verdade. Ele quer o bem do prédio dele e Claro. acabou aceitando lá na reunião, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Ele acabou aceitando, mas ele não é do ramo, ele tem boa intenção. Mas hoje em dia não basta mais ter boa Não, a intenção. legislação não Aí nós brinca, tivemos né? grandes pessoas que fizeram uma carreira muito bonita. Né? Então era grande empresário, multinacional, de banco, e aí se aposentava, que eu brinco do síndico de pijama, ia ser síndico do prédio. Né? Isso. Legal, ele tem uma carreira profissional interessante, administrativa, ele já tem o cacuete importante para administrar o condomínio, mas tem coisas muito específicas que nem esse profissional consegue alcançar. E ele começou literalmente, gente, a ter medo de assumir uma função Claro. dessa, que é tão complexo. Esses condomínios mistos que apareceram de 15 anos para cá. Jailma né? que diga, né, Jailma? Opa! Esses condomínios Lá no clube, Morumbi. esses É. condomínios clube, né? São Não, milicidades. eu falo que as incorporadoras ela foi complicando, porque ela inventou o misto, né? Né? Que aí você tem 3 conselheiros, 3 subsíndicos, É. com demandas diferentes, um que é hotel, o outro que é torre comercial, o outro É. que é residencial, e cada um aí começa o famoso ciúmes de irmão, né? Não, você tá dando, Sérgio, mais intenção lá para hotelaria. A gente aqui do office tá abandonado. Não, e pior é E que é você tem menina. apartamentos de mais de 200 metros e o vizinho é dono de um Oi. estúdio. De um estúdio de É. 30 20 metros, metros, 20 metros até. E os interesses É, desses dois proprietários são Verdade. totalmente E aí diferentes. eles vêm com a fala que eles não têm voz, né? Só porque Não. eles têm. Porque as pessoas não sabem argumentar, porque desconhecem esse oceano como são, e aí eles vão na agressividade. Então ele não fala: olha, Sérgio, eu gostaria disso. Não, Sérgio, você não está olhando para É. isso. E aí que eu acho que Não a é? boa gestão faz toda a diferença. E aí, assim,
Mais do que a incorporadora, a lei, né, acaba influenciando muito os planos diretores, Sim, acabam influenciando a produção imobiliária e o sentido que a gente quer dar para a cidade. Por isso que é muito importante a gente olhar para isso, pensar sobre isso. O adensamento interessa. A história do conceito da cidade de 15 minutos, né? De você. Por que você quer ter tudo naquele mesmo Mobilidade ambiente? urbana. Para você não ter que se mexer. De repente você mora no próprio empreendimento onde você Sim. trabalha. E isso você ganha, você consome Tempo, ali, né? né? Qualidade de vida. Qualidade de vida e tudo. Então, eu acho que tem um desejo social aí imprimido que é reconhecido e pela lei, pela produção imobiliária, e depois a boa gestão é o que faz isso funcionar ou não. Porque quem compra, eu falo, quem compra um imóvel não compra o tijolo, a janela, não. a metragem. Ele compra A convenção, né? ele compra um sonho de viver uma experiência, É o seja para troféu. trabalhar ou seja para morar. E essa experiência só para em pé quando quem produz e quem faz gestão estão muito alinhados. Por isso que é perfeito. muito importante as incorporadoras, a gente tem insistido bastante nisso, e por isso que eu falo que o Secov é muito importante, como a gente está com a cadeia inteira imobiliária, Sim. a gente consegue colocando, dando vazão a essas demandas, é muito importante a incorporadora ou os advogados, porque a incorporadora contrata o advogado, que vai pensar, vai fazer a instituição do condomínio, é quem vai preparar a convenção. Uhum. As convenções para essas estruturas não podem ser recorte e cola. Perfeito. E a perfeito. visão, Tá falando. e a visão do gestor experiente faz toda a diferença nessa concepção. Às vezes, por exemplo, quer se fazer um tratamento de lixo diferente. Só que o ambiente onde o lixo é armazenado não comporta aquele volume. Uhum. Como é que você lida com isso? Ou está muito no fundo, ou está muito na frente, ou não está separado. Como é que eu lido com isso? Os salões de festa, as próprias portarias, às vezes a mudança de posicionamento Academia, né? da Sim. academia com o salão, ele faz diferença na hora da recepção e da Sim. necessidade ou não de eu ter mais mão de obra ou menos mão de obra naquele determinado empreendimento. Então, eu falo assim, que esse olhar de cadeia, essa questão de todo mundo estar junto, conversando. Trazer para a mesa, E né? trazendo para a mesa e olhando já lá no momento em que você vai Desenhar, pensar, né? desenhar, é muito importante, né? A gente tem que estar cada vez mais junto. Assim. E a Moira está falando algo bem interessante, porque a gente está falando aqui de São Paulo, né? E São Paulo está tendo esse exercício por parte das incorporadoras Sim. de, no desenho, lá de verdade, gente, trazer pessoas especialistas em segurança, o outro que é especialista em direito para traçar essa convenção, a administradora de condomínio está convidando síndicos profissionais para ouvir, porque eles falam que precisa ser muito assertivo com esse cliente final deles. E aí ele fazendo essa orquestra, né? Todo mundo junto, é lógico que essa... Fica mais fácil de entregar a Fica experiência. afinado. Fica mais fica fácil de entregar a afinado, experiência, né? Então... E a verdade é que, assim, e agora, o novo desafio, que é o que o Sérgio estava colocando, a gente vai ter escassez de terrenos, porque é natural, a cidade cresceu bastante, já tem bairros que estão muito verticalizados. Achar desenho, terreno está difícil, e as né? edificações mais envelhecidas. Então, a gente vai ter que lidar com esse legado. E as pessoas que vão morar nesses lugares são pessoas atuais, que têm essas demandas da atualidade. Então, a gente precisa necessariamente olhar para este lugar e dar a modernidade que ele precisa. Seja atualizando convenção, atualizando o modo de gestão, até os próprios retrofits. Não sei se vocês viram, está tendo um retrofit no centro de São Paulo, fantástico, no prédio da Telefônica. E está super bonito. O stand está montado, vale a pena conhecer, porque tem toda essa parte histórica, Sérgio, de mostrar como é que faziam as ligações, como é que funcionava, como é que... Isso tudo está preservado lá dentro do stand de vendas, assim. Só falando, não vou falar o nome, porque a gente não fazer propaganda, mas tem um restaurante aqui maravilhoso, no shopping, lá no centro de São Paulo, que fica pro Viaduto do Chá, que você começa a ter todo um contexto histórico de aprendizado, entrando no elevador que só tem 95 anos. É muito e aí legal. É muito legal, gente. E vocês que não é de São Paulo, quando vêm aqui... tem que conhecer tem essa que conhecer, parte, porque você já falo, é uma experiência. O nosso centro, a gente tem problemas que a gente conhece ali, mas esses problemas só vão melhorar quando nós reocuparmos o centro. Verdade. Então, a gente precisa ter esse olhar de cuidar da nossa cidade, de fazer essa reocupação e de dar essa revitalizada neste lugar que já foi tão importante, né? E vai voltar a ser. Vai voltar com esse trabalho sério, vai voltar a ser. Não tenho
a tenho dúvida. infra, né? Tem infraestrutura montada. Eu sou apaixonada pelo É uma centro. região que tem prédios abandonados, que tem prédios, por exemplo, que incendiou lá mesmo no Largo do Paissandu, não foi aquele que Sim. desabou, já houve já a limpeza de todo o terreno e logo vai, com certeza ali vai Sem ser um dúvida. belíssimo lançamento ali, né? Ali bem onde fica, bem próximo ali da Galeria do Rock, Largo do Paissandu, então a turma já tá esperando Já aquele tá lançamento olhando, ali. né? Eu mesmo já tô Prédios tombados, eu já tô né? de olho ali, viu, É. Jair? Eu gosto daquela região, viu? É. Eu gosto daquela região, já tô de olho ali, tá? Então, assim, enfatizando essa questão que o Secov tem, e como você bem enfatizou, Sérgio, a Moira, ela veio com essa pegada de trazer o síndico profissional, né, de atuação profissional, o síndico externo, para casa do mercado imobiliário, que também é a casa dele, né? Eu quero que você fale um pouco do Sindi Expert, que é o programa que você está capitaneando lá, né? Então, e logo em seguida eu vou pegar o gancho com uma das pautas do Enacom, né, que acontece daqui a 2 dias, sobre essa questão dessa relação aí de parceria, que daqui a pouquinho eu falo. Vamos falar um pouquinho do Sindi Expert, da importância dele para a entidade e quem está ouvindo vir fazer parte também. Exatamente. Esse mercado está muito pujante, está crescendo com uma velocidade muito grande. E o Secov, ele quer que cresça com profissionais capacitados. Sim, Então, nós temos 2 caminhos para isso. Primeiro, a Universidade Secov. sim. Então, quem quer se especializar, nós temos um curso específico de administração de condomínios, sem falsa modéstia. O Secov tem um curso mais completo nessa área. Então, você tem condição de fazer, inclusive virtualmente. Então, você pode estar fora de São Paulo, capital, e fazer o curso super completo, né, pela internet. Tá, primeiro ponto. Então, esse curso ele não é exclusivo só para quem é filiado, Não. qualquer Não, pessoa. ele é aberto, Aí o que ele é acontece pago. é Tem que preço quem é diferente. filiado, com certeza tem benefícios e isso, né? Direito adquirido, vamos falar assim, Você né? sendo associado ao Secov e participando do Sindi Expert, você vai ter desconto Descontos. nesses cursos da universidade. Mas Sim. a universidade tem esse curso completo de administração de condomínios, que hoje tem cerca de 100 horas, que você vê todas as áreas dessa cadeia importantíssima, e você tem ética, jurídico, previsão orçamentária, manutenção, todo o passo a passo para gerir bem um prédio, você vai em profundidade nesse curso e você vai poder aprender. Mas se você quer viver disso como síndico empresário, como a Moira falou muito bem... Moira, né? gostei desse. Vamos adotar esse termo, viu? Eu sou Adorei um esse mini termo, síndico viu? empresário, Sabe que eu né? nunca tinha ouvido falar nesse termo, É. adorei. Ele empreende, né? Eu como mini síndico empresário, né? É isso aí. Mas isso aí mesmo. o Sindi Expert veio para tentar juntar todas essas capacidades que nós temos no mercado, Sim. que são síndicos profissionais que já militam nessa área há muito tempo, debaixo do guarda-chuva Secov, com 2 intuitos, de ensinar e aprender. Então a gente está naquelas reuniões que você falou Sim. tão bem, o que a gente aprende com o colega... Eu vou até fazer uma correção, se me permite. Pois não. Sou meio metida. Olha É. só, como que eu vou ensinar o Sérgio? Não é reuniões, é grupo de pesquisa. Porque ele me remete isso da universidade, que é grande, tem lá bastante profissionais. É o que aqui está escrito como grupos de trabalho, né? exatamente. grupo de pesquisa. A gente É. acredita muito nessa Né? coisa da construção do conhecimento Parece colaborativo, trabalho né? Todo científico. mundo O que a gente tem quer é algo isso, para ensinar para alguém. divulgar sim, o sim. que É você muito conhece bom, e aprender gente. do vizinho. A Sim. última reunião mesmo que teve, não menosprezando as demais, mas a gente ficou com dó de terminar e ter que ir embora. Não. Gente, ó, o horário. A gente sabe que o horário é difícil para o Sim. síndico, né? Mas foi uma delícia. Mas a gente escolheu a primeira sexta-feira do mês para fazer as Sim. nossas reuniões presenciais. Faltou e cadeira. acaba indo, né? Faltou Agora tem que abrir a cadeira. porta, acho que ampliar o nosso layout lá. né? Aliás, o trabalho do Sérgio, Sim. assim, na liderança desse grupo é impecável. Sim. Assim, primeiro porque ele conhece todos os lados, né? É. Então isso é muito Sim. Muito legal. acolhedor. É, exato. E acho que formou-se um grupo muito bom. A gente, de fato, com essa abertura, se você qual é a casa do mercado imobiliário, se a gente já entendeu que o síndico tem um papel muito importante aí, porque é ele que, junto com a administradora, põe de pé esse sonho da experiência, ele precisa estar com a gente, porque ele faz parte dessa cadeia. Esse é o pensamento que originou. A gente só vai entregar isso se nós estivermos juntos, com muita sinergia, né? E trabalhando juntos, de uma Muito maneira respeito, muito... né? O bacana é a gente poder Isso se tá doar. Né? acontecendo. Se você se fecha e fala, não, esse meu conhecimento é meu e ninguém vai saber. Tudo
tudo bem, você vai até a página 2. É isso. Vai chegar uma hora que você tem Vou um guardar monte isso de coisa, como meu diferencial, só eu tenho. Só eu sei, não. mas tem um monte de coisa que eu não vou saber e eu preciso do colega que vai me indicar uma empresa boa, vai me dar uma dica Sim. de um problema que ele Como passou na já e eu última não reunião, quero. a Né? última reunião, só para você ficar com gostinho de participar, jogaram lá uma polêmica. Síndico tem ou não tem contrato? E aí Opa! e Isso dá um- Inclusive na live da Isso dá um sexta-feira, papo condominial. na live da sexta-feira, o Hinaldo Dantas, né, lá da Paraíba, um fez excelente, uma doutor Hinaldo pontuação Dantas. muito interessante sobre isso Ah, aí. quero E aí, assistir. Doutor e Hinaldo aí Dantas é Hinaldo maravilhoso. Dantas, ele É. falou, peraí, Não sei se você contrato de conhece síndico, ele falou assim, Gente, quem é que ele assina o é contrato hilário. do síndico? Se o síndico, ele é o cara que... É. Fala, tá bom, quem é que vai assinar o seu contrato? Então já Vamos foi um abordar isso no questionamento, nosso né? Anaconda aqui. Ali- é? Aliás, eu vou fazer aqui uma propaganda, fazer Bora, um tá merchan. vendo? Um spoilerzinho. É, né, um do nosso- spoilerzinho. Nós tivemos um painel extra na semana Opa! passada online. Aham. Isso já está no canal do YouTube de Sim, Secov, mas a sim, gente vai sim, divulgar. A gente sim. pode deixar o link com vocês. Perfeito. Nós falamos exatamente sobre o contrato de sindicatura. Quem esteve conosco foi o Rubens Carmo Elias Filho, que escreveu mestrado, doutorado, Sim, é uma sim. referência Grande referência, nacional com certeza. para o direito condominial. Não, ele, com ele é certeza. o cara. Vamos Tem um dizer live já assim. feito, tem um privilégio já de ter feito live com ele também. E a gente teve a oportunidade de escrever num livro que é o Manual de Contratos Imobiliários, um Sim. livro de quase 700 páginas, lançado pela Revista dos Tribunais, Olha que e maravilha, é coordenado gente. pelo Marcos Esse nível, Vinícius, hein? Marcos Borges. Ali a gente abrange todos os contratos imobiliários, é bem interessante. Manual Capítulos mesmo, curtos, né? manual, inclusive com um modelo jurídico. E o Rubens escreveu sobre o contrato de sindicatura e sobre o contrato de administração de condomínios, Olha os aí, dois, ó. que é o de administrador e o do síndico, para mostrar que é isso, é par e passo, são os dois sempre juntos, né? Sim. E aí ali a gente deu um vazão nessa live de esquenta, né, que foi esse Sim, painel extra sim, que a gente legal. falou sobre esse conteúdo em primeira mão, porque ele ainda não tinha Isso. falado assim abertamente sobre o conteúdo. Então foi bastante interessante. Estava com a gente também a Cássia Ximenes, que é presidente do Secov de Minas Gerais, Isso, de exato, uma Minas. referência, né? É. Adora inovação. E o Christian, que é ele é da Auxiliadora e que Sim. ele é Lá do Rio uma Grande do administradora Sul, né? bastante Sim, antiga, sim. exato. Eles também têm Atuam em São Paulo também. Perfeito, exato. perfeito, perfeito. Mas ele é um cara que estuda muito. E ele vai muito para Pro outros exterior países, também, para outros né? países, conhecer a experiência Beber e lá de trazer, fora né? para trazer para cá. Então Sim. foi muito legal. Se Essa vocês troca, tiverem a né? oportunidade de ver. Vou jogar outra bomba só no Legal. Enacom que vocês vão tirar essa É. dúvida que também aconteceu. Você terminou hoje a sua seu mandato. O condomínio tem que pagar ou não o mês seguinte a sua remuneração? Também jogou isso. Teve síndicos que defendeu porque estava na Receita Federal. Lá, É constava. verdade. É polêmico ou não, É Sérgio? polêmico? Pode, não teve síndico que defendeu. Então, É o jeito de forçar a barra de trocar o nome na receita, senão fica... Boa. Ele falou, continuei fazendo pagamento, continuava na Receita, eu era o responsável, logo eu tenho direito à remuneração. Nós também trouxemos para a mesa e também foi debatido e teve vertentes a favor, contra, que nesse ponto que eu olho, eu já começo a olhar para a legislação, sabe? A É. gente já está num momento de amadurecimento, Sim. acredito. Sim. A gente já está tendo um pouco de repertório, né? A gente sempre pensou Sim. muito sobre isso, mas agora o repertório, por conta das experiências e por conta do avanço dessa atividade, o repertório está aumentando e a gente já sabe o que dá certo e o que não dá, né? Como é que as coisas teriam que tem que funcionar. elasticidade o pensamento, né? Então eu acho que já está na hora da gente começar a olhar para a nossa legislação e revisitar um pouco, né? Porque é isso. É. O síndico, quando ele é esse síndico empresário, ele é contratado efetivamente, né? Isso. Ele tem lá Prestador de serviço. ele tem responsabilidades, ele tem os seus... Enfim, ele tem lá algo a cumprir, como tem administrador e tudo bem. E ele é contratado por uma intenção da coletividade, daquele condomínio, que não pode, para contratá-lo, ser representado por ele mesmo. Sim, Fica esquisito, né? sim. Tem Ele um mesmo assinar, conflito, né? uma Perfeito, confusão aí de perfeito. papéis. Então, me parece que a história do conselho, né, um conselho de administração, e assim, a gente já sabe que as decisões colegiadas são melhores do que as Sem decisões dúvida. isoladas, né? O É, próprio unilateral. O próprio é verdade. conselho consultivo É, acaba exato. fazendo essa função. Por que, né, que a gente de- já não passa essa gestão para um conselho, ao invés de É. ter só uma única pessoa, sabe? E essa pessoa esse síndico que
tem esse papel, ele passa a ter um papel de verdade de grande E que esse gestor, conselho não pode indicar o primo, o amigo, o irmão, para não ter o Isso. nepotismo, que é tão conhecido. Então, assim, me parece que a gente já Né? começa a poder a refletir, pelo menos, e a pensar para onde tem que caminhar a nossa legislação nesse sentido, sabe? Tá vendo, gente, como é bom participar do Secov? É. Você está vendo os temas que a Moira vai trazer na conta, você vai ficar de fora, gente. Não É. dá pra Daqui a ficar de pouquinho eu fora. vou falar um pouco também do evento. Tem algumas coisas bem legais para falar das experiências que eu aliás, vivi. eu acho que Eu queria só falar uma coisa. Pode falar, Desculpa, Sérgio, vai. fica à vontade. Era de falar assim, como é fácil participar dessas Isso, era nossas disso que eu ia reuniões, falar, né? é. Porque você precisa, sendo síndico profissional, ter uma empresa aberta. Você Perfeito. tem um CNPJ. Justo. Então, você Isso. tendo CNPJ, você pode se associar ao Secov e participar das nossas reuniões do Sind Expert. E o valor é simbólico, é R$100 por mês para estar associado ao Secov como Tem síndico acesso a tudo profissional. isso, tá, gente? Né? Com desconto, por exemplo, tem ciclos de palestra. Não, só o que você Um ganha de monte, desconto nos próprios cursos do próprio Secov já Já paga vai, sobejamente esse Gente, valor. vou ser sincero, só Não, e você o ganha... conhecimento das reuniões, eu ia falar a mesma coisa. A gente é tão alinhado que eu ia falar mesmo. Não, Sérgio. ó, só o tratamento que você recebe no Secov. Verdade. Se você for no restaurante almoçar, você não vai comer o nível de comida, de qualidade, É de verdade. atendimento do time lá, né? Verdade. Toda a equipe engajada, um belíssimo nível de atendimento. Gente, Ah, mas o desculpa, pessoal não lá, paga, é, não paga. O eles- que é o melhor do mundo? Família e amigos, né? É. Quando é o que você cria no Secov, a grande família Quando você Secov consegue unir, melhor e, ainda, e né? os amigos É. que você conquista lá dentro, você tem pessoas que você pode consultar na sua dor. Verdade. Fala, nossa, eu estou passando por um problema e eu não quero errar, né? O colega acabou de relatar uma situação que ele passou no ano passado, idêntica que eu vou passar Sim. agora. Sim. Né? Vou ligar para ele, me conta um pouco mais, quais cuidados que eu devo ter para não errar. Dicas do contrato, Poxa, como foi isso citado. vale ouro, né? Eu Isso só falo vale que ouro, essas né? reuniões estão um sucesso, acho que por isso, sabe? Né? Porque os síndicos que estão lá estão trocando de verdade. Isso. E o que a gente tem Sem feito- reservas. né? Por isso que sem eu falei que é reserva, grupo de pesquisa, É, grupo e de o- cientistas. E o que a né? gente tem feito é incentivar esse protagonismo. A gente quer que que aquelas próprias pessoas sejam os grandes protagonistas, que eles que produzam o conteúdo. Então a gente sempre tem dado voz, né, Nossa. Sérgio, para cada um deles. Cada reunião nossa é um show. né? É. Não, e Tá tem um tendo- detalhe, sabe? Tem uma coisa que é inegável. Por São Paulo, né? Além de ter profissionais que têm um nível de experiência por conta de termos prédios, prédios. com muitas É um unidades, muitos laboratório, né, prédios, São Paulo, tempo né? de estrada. Então, São Paulo acaba sendo referência para o resto do país. E tudo que é feito aqui no Secov também é modelo para outros Secovs do Sim, país, exatamente. outras entidades. Isso é muito legal Conheço também, o não é? Márcio, que é do Secov ali de Floripa, Pô, muito É engajado. o Márcio de Pernambuco. É, É, o Márcio é de Alqueires Pernambuco. e tem É, também isso, e tem dois. outro Márcio, Eles vão- exatamente. os dois estarão Esse né, É na o Gomes, Conva. o Gomes de Pernambuco, é o Os Gomes. dois estarão né, na Amiguinho, É, isso aí. de Floripa, me recebeu super bem É. o ano passado, que tive lá um Eles são E cavalheiro. queridos. nós temos o nosso amigo Márcio Raskorski, que também Também. participa lá do nosso Isso, grupo. São quero- muitos Márcios. Reforçando a Tava ideia, lá, inclusive, né? reforçando a ideia que o antagonismo entre os síndicos e administradoras é coisa do passado, nós vamos ter um painel super especial. Gente, eu Uhum. disse super especial no nosso evento, tá? Uhum. Onde o âncora deste painel será ninguém mais, ninguém menos que o Márcio, né? O Márcio vai ser o Raskorski. âncora aí deste Padrinho painel, da tá? sindicatura, né? Mas que Padrinho, teremos né? aí como debatedores o Alessandro do Carmo. O Alessandro, vou até brincar, a gente disse que você parece muito com o Márcio também, então a semelhança física dele Eles é têm uma semelhança impressionante, né? física. Parece muito, mas ele é diretor sênior de operações da CBRE, que estivemos no ano Opa, passado lá na opa. imersão, Uma grande. em um dos prédios da CBRE, né? Então foi muito administrados pela CBRE, foi muito legal a experiência, de verdade. Para mim foi um presente imenso ter estado nesta imersão maravilhosa. E o Alessandro estava lá conosco, fez a apresentação, foi muito bacana, tá? Além dele estará também o Rodrigo Lobo, que está na Europa aí curtindo as férias, tá? E chegando aí a tempo, né, de ir para participar do Enacom. Rodrigo, um abraço, meu querido. Rodrigo Lobo, né? Rodrigo Lobo, exatamente. Isso. Além... É um síndico que, como bem colocou aqui a mãe, é um síndico empresário. Empresário. Síndico Ele me disse- empresário, hoje, total, A última vez total. que eu falei com ele na Total. reunião do Syndic Expert, ele falou que estava com 110 É, metros. hoje ele já não tá mais com Não, isso, ele já né? tá desatualizado, né, mano? O Lobo, você sempre tá desatualizado. Olha, e para este painel não ficar estritamente masculino,
vem E- a Mariana, né? Guillemon. A isso. Mariana Guillemon também estará lá participando Síndica, deste né? painel. É. Exatamente, Ilustradora. tá? Então, assim, esse painel vai ser maravilhoso aí para reforçar essa Administrador. questão, não é, Moira? Exato. Aliás, aí vai ser muito interessante, porque o Alessandro o Márcio como é o grande moderador, porque ele, de fato, é uma referência, uma Sim. voz importantíssima da sindicatura, Sem né? dúvida. Ele conversa muito bem. Ele quebrou várias Ele barreiras. quebrou Ele abriu várias o mar barreiras. vermelho, né? Ele abriu, Exato, ele exato. abriu. Então, Isso nada ninguém apaga mais- esse legado Mas justo, dele. justo. Não, ele representa isso, É. né? Na pessoa dele. Então é, importantíssimo Tem as ele... ressalvas que tiver. Ele tem um legado Não, dele ele que é fala fantástico. por si Eu só gosto- e pronto. Eu gosto muito dos... Eu também ele é gosto. meio vanguardista. Muito E todo vanguardista. vanguardista passa por desafios, assim. É. Então, é E isso. super simples, acolhedor, né? exato. Acessível. Eu admiro muito ele. E tem o Márcio, o Alessandro vem com a missão de mostrar, inclusive, as experiências internacionais. Porque Sim. a CBRE é uma multinacional Isso, que faz perfeito. gestão lá fora. E lá fora, a síndica administradora interagem muito bem. Lá não é bem um síndico, eles chamam, é um manager. Isso. Manager. Mas É. eles interagem muito bem. Então, a gente junto. quer trazer essa experiência para a gente entender quais são os pontos de conexão, qual é o papel de cada um, Uhum. para a gente discutir isso, papéis e responsabilidades, e como é que a gente pode criar sinergia em relação a isso. E a Mariana, para dar esse tom, porque vocês sabem que a Guillemon, eles administram muitos prédios, e prédios de alto poder aquisitivo, né? É. Assim, mais A carteira sofisticado. dele pede mais Mas alto padrão de e alto bastante padrão. comercial, que também não é um Mais Exato. corporativo. Então, né? a Bastante ideia prédios. é conciliar isso com o mundo do residencial e trazer... Então, assim, eu acho que esse painel, de fato, ele vai ajudar muito a gente pensar nessas coisas todas, porque esse Enacom, que é o 19º, eu acredito que o grande legado que ele vai deixar é esse... Na essa, realidade, é uma imersão, né? é essa discussão Imersão. dos papéis e responsabilidades, de como essas partes podem ter sinergia, do como a gente tem que ter ética na condução Tá faltando desses bastante. posicionamentos, né? Inclusive quando as pessoas vão para a concorrência, é uma coisa que a gente tem Sim. conversado bastante. Como é que a gente vai Verdade. para essa concorrência de uma maneira bastante ética? Porque todos nós estamos juntos, né? Então a gente precisa, nós representamos o mercado. Sim. Então, na hora que a gente começa a colocar outro modo de conduta, exteriorizando isso, na hora que é o palco central, que é o da Assembleia, na hora onde a gente faz a concorrência, todo mundo passa a olhar para a gente com muito mais respeito também. Então, a gente precisa construir este lugar. É. E é por isso que a gente quer trazer todo mundo junto para construir este lugar de uma maneira muito consistente. E acho que esse é o... Essa é a quarta-feira, é o né, legado. Exatamente. Esse aqui, gente, é só o primeiro dia. E você falou da experiência de ter ido ao empreendimento. Esse ano tem de novo. Sim. E a gente vai no empreendimento que também é administrado pela CBRE, mas que era a antiga fábrica da Nestlé. E é um prédio que reúne tudo que tem de mais atual em termos de sustentabilidade Legal. e de ganho de eficiência. Possui todos aqueles selos, as certificações. Né? Exato, tudo. Só que esse prédio em especial, nós vamos discutir lá o papel do gestor do condomínio. Uhum. O zelador antigo e o gestor. Legal. Então vai ter lá uma palestra sobre Predial, né? o gestor predial, Em loco, né? em loco, para Muito explicar legal. qual é o papel, responsabilidade, como é que funciona, quais são as práticas. Porque o mundo residencial vai precisar desse lugar também. Eu acho que aquele zelador antigo, ele vai precisar se especializar também. Sim. Por conta dessa nova dimensão desses empreendimentos, Perfeito. por conta da multidisciplinariedade dessas Computação atividades. faz parte do dia a dia, do jeito É, A a computação, tecnologia com tudo, né? a tecnologia com tudo. Então, a gente quer olhar para esses edifícios corporativos, porque eles já estão mais na frente em Uhum. relação a isso, e entender o que a gente tem que trazer desse lugar para os residenciais. Sim. E fazer esse depara, claro, dentro da medida de cada uma cada empreendimento é único, né? Tem a sua complexidade Mas em cima específica. da fala da Moira, eu tenho que fazer uma intervenção aqui. Não dá. Não, porque recente, tem 15 dias, eu estive em Recife num evento Sim. de síndicas que eu tive aí, a pessoa é muito congresso lá no generoso Nordeste. que eu fui Foi. convidada a estar um dos painéis.
E eu fiquei abismada com a quantidade de condomínios maravilhosos que Recife está construindo. Deixar um abraço para o Como Márcio Gomes, mais uma vez, nosso presidente do Secov Pernambuco. Sim, gente, como é aquecido o demais. mercado. E também esse ano eu estive também em Salvador, também no evento, Sim. lá de condomínios, de síndicos também. Eu acho que eu abri o março, que também tive a oportunidade de estar lá dialogando. E eu sempre olho, gente, meu marido fala que eu não olho mais nada, eu só olho o prédio. A gente vai ficando Não, viciado. depois que a gente Prédio. atua com isso, Mordido pela- nunca mais você entra no prédio da mesma. Não, eu Você olho vê o que o jardim. condomínio normal não vê, né? Eu sou apaixonada por paisagismo, então eu olho muito. E aí, gente, síndico, você aí de Recife, síndico aí de Salvador, de BH, de tantas outras Fortaleza. E grandes cidades também, que também tem grandes. Eu fui em Petrolina, gente. Vocês não têm noção que está sendo Petrolina lá na Bahia, na divisa. Na com divisa de Bahia com Pernambuco. É. Curitiba também tem Curitiba, Tá. não, Curitiba sempre foi lá. Uhum. Gente, mas vocês não têm noção como esses polos, que antes não tinham, antes era mais prédios residenciais, como tem grandes empreendimentos. E eu tenho certeza que tem demanda para você, síndico, ter uma experiência nesse condomínio que a Moira acabou de falar. Você vai sair numa apresentação na frente. Esse tá esgotado. Né, Sérgio? Moira, Já esgotou, gente. O Acabou. Enacom Experience esgotou. Agora o Tá ano que vendo? vem, precisa correr para ele. Olha, Olha Qual a aí. diferença que você tem no olhar de um prédio? Você falou, né? Você pode ter um olhar de várias formas. Né? Sim. Eu chego nesse prédio e vou olhá-lo com segurança, olhar de segurança. Então, isso aqui está escuro, Isso aí. Também olho. aqui não tem uma câmera aqui, né? Eu vou olhar o Recepção, prédio com olhar de asseio. limpeza. O asseio, né? Bituca de cigarro. Eu vou olhar com olhar de manutenção. Esse vidro está quebrado. Então, você Os tem extintores. vários olhares para o mesmo prédio. E o que eu acho o grande desafio dos gestores prediais, dos síndicos, em fazer um condomínio? Eu quero o melhor para o condomínio, todo mundo Eu quero quer. isso para mim Só também, que acontece né? o seguinte, você Eu faço deixa isso. muitas vezes o seu apartamento uma Brastemp, Sim. né, faz uma super reforma, mas não consegue trazer a área comum do seu prédio para aquele mesmo padrão. Porque é muito mais difícil você conseguir dinheiro para fazer a manutenção de áreas comuns. E aqui em São Paulo nós estamos vivenciando isso muito, porque os prédios estão ficando mais antigos, eu preciso de dinheiro comum para recuperar essas áreas, e cada um pensa numa coisa. Eu quero ampliar a academia, eu quero uma piscina, eu quero um campo de Sérgio, que eu futebol. acho que é esse que é o ponto que nós gestores, na comunicação, e vocês trouxeram o Viegas, que também já esteve aqui conosco, na última pauta, foi falar sobre Foi a comunicação. espetacular. Foi legal, né? Podcast Foi, com ele, Viegas, foi muito legal. Ele é ótimo, Ele e o né? Mauro Conde. O ano tava passado aqui. ele esteve com a gente no Sim, Enacom. isso. Aí Teve comigo lá a gente vai mudando para dar outras Isso. vozes, Sim, é mas ele foi pro importante. Cindy Expert agora. É importante E ele mudando, fala realmente. sobre essa Mas ele foi questão pro da Cindy comunicação. Expert. E essa semana passada, tivemos ali no prédio da Eletromídia a nova Ah, instalação. opa! Gente, Sim. você, síndico, também tem que conhecer A essas Eletromídia, instalações. né? Porque Prédio novo da ele Eletromídia é também sensacional. é uma experiência incrível. E É como eu o falava Infinity, assim, né? nossa, O Infinity Tower. isso, aí você fala, nossa, mas tem isso em prédio? É. Nossa, eu já quero colocar lá no prédio que eu sou também síndica, que é comercial. Eu vivo tentando, que a Crinha já falava, né? Nada se cria, tudo se copia. E se melhora. E a gente vai melhorando. Quando que começa a manutenção de um prédio? Eu falo no dia seguinte que ele no foi dia entregue. Opa, Falo- com certeza. O que um evento como o Enacom entrega de verdade é essa aproximação e você poder fazer esses benchmarks, essa troca de experiência com Network, muita né? gente, né? E você vê o Enacom Experience, que a gente estava falando, que a visita técnica faz parte do Enacom Experience. Sim. Quando a gente pensou no Enacom Experience, a gente pensou num grupo menor que pudesse trocar com mais profundidade. Por isso ele tem limitação. Ele é um grupo bem Sim. pequeno, Sim, não dá porque pra... senão não... Não vai Então, ter troca, então né? esse grupo, além de nas visitas técnicas, ele tem almoço com todos os palestrantes. Tem uma estrutura. É um VIP, vamos falar assim. É algo mais VIP. Mas com a intenção da troca, não com a Sim, sim. intenção do VIP, Sim, sim. tipo... De ser algo... De ter uma experiência Não- realmente, Não né? é sobre a, Dar uma não é sobre a atenção maior pra cada sofisticação. Sim. Não é sobre a sim. sofisticação, é sobre você viabilizar momentos de Perfeito. muita troca, de troca Perfeito. intensa mesmo, Próximo, de aprendizado. né? Personalizado. E ele esgota. Ele esgota antes da gente sair com o temário. Deixa eu- Não tinha nem a visita. Fala aí. Outra fofoca. Aí eu vou te dizer que você vai vir no Enacom, você vai vir aqui para essa... É uma imersão,
tá? E aí você faz como a Jailma, que é cara de pau, né? Eu sou cara de pau, né, Dani? O ano passado eu fiquei babando pela Moira, que tava lá uma mulher linda, maravilhosa, falando. Imagina, eu fui lá na cara de pau, tirei foto, tenho foto com ela, postei, e hoje a gente tá aqui, porque é isso, quando a gente vai num evento como esse, gente, que referência que eu tenho do Sérgio. Barreiras são quebradas. E aí eu chego pro Sérgio e falo, Sérgio, eu gosto muito do seu trabalho, acompanhe, faça essa troca. Por isso que eu falo que os happy hours são tão importantes. Sim. E a gente vai ter né? happy hour nos 2 dias, com bandas muito legais. Olha aí, gente. A gente está fechando com um cantor que tem sido uma referência nos restaurantes mais legais aqui de São Paulo. Então, ele é bacana demais, vai ser na primeira noite. E no segundo vai ser um trio de percussão com um rockzinho, assim, sabe? Bem light, muito bacana também. Que é para que todo mundo fique bastante tempo ali. Porque é ali que a mágica acontece. É verdade. É ali que a mágica a troca de cartões e você... Eu quero... Foi assim que eu conheci Daniel também, não foi, Dani? Dani, tu é nordestina, eu também sou. Você sabe que eu sou soteropolitano. Olha só! Na época aqui, ainda não residia aqui em São Paulo, né, Jailma? Ainda vinha aqui a viagem, hoje já tem um ano morando aqui. Daniel como hoje. Gente, eu tô falando e eu cheguei lá e falei, gente, eu te sigo lá no Facebook, você faz as coisas e tal. E assim, a gente tem que ter essa coragem e ousadia de ir, de interagir. A gente não pode deixar tanto espaço para o medo. O medo, ele é importante. Porque imagina se a gente tivesse medo de atravessar uma rua, todo mundo morria. Ele é necessário, o medo, mas ele não pode paralisar, aí já é patológico. E esse nosso mercado, ele é formado de muitas administradoras pequenas. Total, como tem, E aí a gente brinca, fala, não, se eu for no Enacom, né, minha empresa tem que fechar. Sim. Você falou de coragem, me lembrei disso. Você tem que ter essa coragem de largar um pouquinho o seu ninho ali do escritório e ver o mundo. Você abre a janela. Aliás, ele falou você tem uma visão muito maior do que está passando e você percebe que as dores são as mesmas. Né? Você falou um tema de administradoras pequenas. Eu adoraria lembrar o nome de uma administradora que é de Guarulhos, que é pequena, uma mulher extremamente batalhadora, que eu conheci no último evento do Sérgio Craveiro. Silvana. É a Silvana. É a Silvana. Esqueci o nome da bruxadora dela. Gente, que mulher. Um beijo para você. Adorei o que você compartilhou lá dos bastidores, sabe? Ela estava lá com stand. E como tem profissionais que militam, que fazem um trabalho lindo, né? Que são pequenos, mas que tá lá, atende com... Esse aparelhinho aqui, ó, resolve tudo. Você leva o celular pro Enacom, né? Gente, você vai ficar plugado. Outro registro que eu quero fazer e um agradecimento, que eu tenho, assim, além de mim, eu tenho certeza que outras pessoas pediram e brilhantemente o Secov atendeu a esse pedido. O ano passado foi maravilhoso a nossa experiência, a nossa imersão, mas nós tivemos um pequeno probleminha no sentido de que quando a gente estava na imersão, naturalmente a gente não estava correndo simultâneo, né? Então a gente estava perdendo uma parte do conteúdo, vai. Fica com raiva. Então a gente ficava com a sensação que a gente estava perdendo. A gente queria estar nos dois lugares ao mesmo tempo. A verdade é essa, mas não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. E esse ano, brilhantemente e muito inteligentemente, o Secov, esse ano, dia vai ser exclusivo para a imersão. Não tem nada de brilhante inteligente, aí é muito ouvir. Na verdade, é ouvir o outro. Sim. Na verdade, a gente faz esse evento para o público. A gente quer que esse público goste, se informe, que o conhecimento de fato aconteça. Então, assim, que a gente construa mais coisas, que a gente olhe para as coisas que precisam ser mudadas, pensadas, todo mundo junto, sempre... não dá para comparar o que se pode produzir conhecimento individualmente e coletivamente. Coletivo é muito mais potente, né, em termos de produção. Então, quando vocês trouxeram esse feedback, na hora a gente cuidou para que essas coisas fossem corrigidas. Né? Então, por isso, assim, quem for no Enacom, respondam a pesquisa e deem seus feedbacks. Porque, assim, esse tipo de feedback eu acho que é construtivo, é colaborativo. Para a gente interessa muito. A gente adora saber onde está errando para que a gente possa consertar. Assistir com erro é burrice, né? Exato. Então faz parte do pensamento nosso, né? Recorrente, né, Sérgio? A gente vai olhando, toda vez que a gente faz um encontro, um evento, pode ser
eu e o Sérgio a gente fala, Pontos positivos, pontos a gente negativos, pontos a conversa. melhorar. Né? Tem que se olhar, isso aqui né? não funcionou legal, isso aqui não estava bom. Mas assim, desde o cafezinho, o lanchinho, a O bolachinha. próprio grupo nosso, que não é pequeno, É. é muito crítico depois do evento. E a Né? gente faz esse brainstorming falando exatamente isso. O que você gostou, o que você não gostou. É. Se eu não gostei, você também não gostou. Nós vamos Precisamos falar aqui. corrigir. Verdade. Então, Isso é dar cada voz, edição né? a gente tenta Então não tem melhorar. nada de inteligente, tem mais a de abrir. Eu falo, a gente tem. Não falava. De dar voz. A gente tem uma boca e 2 ouvidos. Então a gente, Gente, ouve mais. Verdade. do Não que vi mais falar. e A falar. nossa programação no Enacom, ela é bem recheada de conteúdos. Falamos aqui de alguns temas, tá? Mas quer saber o que é que, se você não for, também vai perder? Um assunto que não se fala tanto, que é a questão tributária nos condomínios, tá? Então teremos um painel também muito interessante, tá? Onde um estudo inédito mostrará o impacto da reforma tributária na administração de imóveis e condomínios. E lá você vai poder descobrir as mudanças que interferem no dia a dia das atividades, e além disso teremos dicas exclusivas para um setor que, por suas características, precisa ajustar diversos procedimentos e atuar com total segurança. Mas você sabe quem é que vai estar lá? Quem estará lá é o Rodrigo Dias, tá? A Moira vai falar um pouquinho sobre cada um deles, eu só vou falar os nomes e vou pedir para a Moira, que também está engajada nessa causa, participando desses estudos, enfim, ela vai falar um pouquinho da importância de trazer esse tema, né? E os debatedores serão o Adriano Sartori e a nossa querida própria Moira, que está aqui conosco, né, Moira? Esse painel é para dar essa visibilidade de um trabalho muito importante que está sendo realizado pelo Secov atualmente, né? A gente olha muito para tudo aquilo que possa impactar o nosso setor, e uma das coisas, sem dúvida nenhuma, é a reforma tributária. Rodrigo Dias, ele é, assim, além de um grande conhecedor do tema, com profundidade, ele ainda tem uma habilidade de transformar algo tão sofisticado e árido, porque falar de tributo é difícil no nosso país, entender a dinâmica, a inteligência que está por trás é muito difícil, mas ele consegue traduzir e simplificar este pensamento e fazer com que todo mundo possa entender o que tá nesse contexto. Dentro disso, quando se começou a pensar reforma, é lógico que a gente sabe que o Brasil ele tem um sistema muito complexo e que essa complexidade traz um custo, né? E que é isso que está tentando se melhorar. Então, nesse sentido de melhora, todo mundo apoia, todo mundo quer diminuição de custos, simplificação, Nisso facilitação. não tem divergência, Isso né? não tem divergência. Todo mundo entende essa necessidade, mas a gente precisa entender também quais são os impactos, como sempre. Uma cadeia, Sistemicamente, qual é o impacto? E aí, o pensamento, o que estava se desenhando era um imposto sobre consumo, né? Que é o que vem por aí. E quando a gente olha para imóvel, operações com bens imóveis, a gente não está lidando com consumo. A gente está lidando com direito à moradia, Verdade. a gente está lidando com outras questões que são muito mais profundas em termos de solução de importância para a nossa sociedade mesmo, né? 90% dos brasileiros é o imóvel da vida. Isso. Então a gente Não é uma precisa coisa que ter. você É verdade. Então, a gente, por exemplo, a gente não pode ter um sistema tributário que impacte em aumento de preço para locação de imóvel. A gente não pode transferir isso para o locatário, porque a gente sabe que a locação é uma ferramenta extremamente importante para resolver déficit habitacional e para dar moradia digna para um monte de gente. Não é só a propriedade. dor da população, Verdade, né? verdade. É uma Então, dor. assim, a gente tem que olhar toda a operação e a administração do condomínio também faz parte desse contexto, porque, enfim, Sem dúvida. está dentro da moradia. A gente tem que olhar para todo esse sistema e entender. Inquilino também Sem tem que ser bem dúvida, tratado, é. né, Com Angelina? certeza. Então, Com quando a gente certeza. percebeu esse movimento, Tem direitos, né? a gente pediu para o Rodrigo Dias fazer um estudo. Então, ele fez um estudo, eu e o Adriano. O Adriano, hoje, ele é o vice-presidente da área de gestão de locação. E eu, como condomínio. Então, a gente se reuniu, porque a gente entendia que tinha muita sinergia. sinergia entre as total. duas áreas, e a gente pediu para o Rodrigo Dias fazer um estudo específico para esta área. E ele fez esse estudo. E neste painel nós vamos apresentar o que a gente descobriu, como é que a gente pode cuidar disso, qual o encaminhamento. Enfim, a gente não tem um texto atualmente, né? A gente tem um relatório do relatório, Que mas a gente provocou não... muitos insights. Muitos com certeza. insights, mas a gente não tem o texto. Mas dentro disso a gente já consegue entender e dar dicas
pode ser aproveitado É, pelo Para as com administrações. certeza. Então, pessoal assim. de Brasília, né? Porque assim, a gente ouvia a fala do outro, a gente tem os nossos Exato. próprios insights Esse de acordo com a nossa realidade, né? Esse painel vai acontecer também no dia 28, lá pela manhã, que tá dentro do grupo dos jurídicos, né? Então ele vai acontecer no dia 28. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo que você vai para Brasília, né? Você tá se movimentando. Eu sinto uma carência, eu sinto falta de ser representada nesse mercado de condomínios, nas câmeras aí, né? No Congresso. Tem O um que você trabalho, tem? não, tem um trabalho super importante de todos os Secovs. Aliás, vocês falaram do Márcio. Existe uma estrutura que chama CBCSI, é a Câmara Brasileira de Serviços Imobiliários. Ela fica debaixo da CNC, dentro da CNC, que é a Câmara Nacional do Comércio. Do comércio, E lá tem a CBCSI, ela é coordenada pelo Pedro Weimann, que é o presidente do Secov Rio de Janeiro. É o Pedro. E o responsável pela coordenação da área condominial é o Márcio Gomes, do Secov de Pernambuco. Essa Câmara, ela reúne todos os Secovs, então o Secov São Paulo também está lá, eu que represento o Secov São Paulo ali, reúne todos os Secovs para que a gente tem os coordenadores, para que a gente olhe cada uma das áreas e a gente entenda quais são as necessidades, o que está acontecendo. Para chegar até... E, por exemplo, dentro deste trabalho, quando a gente foi pensar em reforma, nós montamos um manualzinho, né? Na verdade, um posicionamento, reunindo o que tinha de mais importante em termos de projeto de lei, e como é que a gente olhava para esses projetos, se eles eram positivos ou negativos. Então, a gente pensou lá 5 projetos de cada área e nós todos percorremos Brasília durante um dia inteiro, um dia e meio, todos nós estávamos lá conversando com os parlamentares para mostrar para eles o porquê sim, o porquê não, o que é bom, o que não é. Foi representar a classe. Né? Porque assim, às vezes, o parlamentar tem uma intenção maravilhosa, só que ele não consegue entender o impacto sistêmico. E pode ser induzido a erro. E quando a gente vem com os números e com a demonstração dos potenciais impactos positivos ou negativos, ele tem condição, assessoria, né? Eles sempre têm assessores muito técnicos, tal. Eles têm condição de fazer um juízo melhor, porque conhecimento é tudo nessa vida, e a gente tem que prover. Então, essas entidades e essa coordenação de trabalhos que é feita lá em Brasília é fantástica. E ela é muito importante. É aí que eu falo que estão os anjos da guarda do mercado, que a gente não enxerga. Essa é a importância dos Secovs. Por isso que, assim, as pessoas, as empresas, os empresários do mercado, eles precisam estar dentro do Secov para dar força para essas discussões, porque tem muita gente doando tempo, todo mundo lá faz um trabalho voluntário, doando tempo para que a gente tenha um regulatório mais estruturado, melhor feito, com conhecimento de causa, ajudar nessa composição e nessa produção. O caminho ser pavimentado, né? Enquanto nossos convidados e nossa co-host bebem uma água, vou aproveitar para agradecer. Aliás, pede mais água. Alexandre, produção, vamos aproveitar para trazer uma aguinha pro pessoal aqui, tá? Já estamos quase no final e voltamos após aqui. Eu vou agradecer aqui os nossos patrocinadores, tá? Pra gente fazer já as considerações. Quando pensa que não, acabou, é muito rápido, tá? É muito rápido mesmo, gente. Não dá para sentir o tempo passar aqui. Não falamos, Sérgio? Tá vendo que é rápido? Eu quero agradecer imensamente ao grupo ProSecurity aqui no nosso mercado condominial aí, tá? Já há 36 anos de atuação, esta empresa que mais de 90% de sua cartela são condomínios, e tem uma empresa que possui total propriedade, que atua com muita força aqui no nosso segmento, que estivemos juntos lá na ExpoSec, foi brilhante, tá, gente? A ExpoSec agora, que aconteceu lá na São Paulo Expo, o maior evento de segurança eletrônica e tecnologia da América Latina. Estivemos lá juntos, tá? Com o grupo ProSecurity. Eles que, com a Home de portaria remota, Let Me In, a própria ProSecurity, a ProClean, nós estivemos lá reunidos e entendendo aí as necessidades do mercado de segurança eletrônica, onde inclusive o Paranhos pôde também palestrar no evento, falar um pouco de portaria remota, tá? Quero agradecer também imensamente, mas antes de agradecer a Eletromídia, deixa eu ver se eu acerto dessa vez. Eu nunca acerto esse QR Code, é porque tem que esticar muito o braço. Olha ele aqui, do lado do Wilson, tá? Do lado de Wilson está aqui o QR Code da ProSecurity. Grupo ProSecurity, está aqui o QR Code.
em vermelho, tá? E a logomarca em cima. É só você apontar aí, aponta a câmera do teu aparelho para falar diretamente com o time da ProSecurity. Gente, estivemos lá no Infinity, tá? Foi um sucesso absoluto. O mercado lugar lindo. aguardava por este lançamento, tá? Ó, a inteligência artificial veio com tudo, está em nosso cotidiano e com a eletromídia. Se é a especialista de comunicação que o seu prédio precisa, se é a ferramenta que é fundamental para que tenhamos uma comunicação cada vez mais eficiente, a eletromídia sempre à frente acabou de lançar a inteligência artificial. Lá no Instagram do Papo Condominial, tá? No Reels do Papo Condominial, você vai ver lá no feed, tem uma entrevista que fizemos com o CTO, tá? Com o CTO da Eletromídia, falando sobre essa questão da inteligência artificial. Gente, vocês não têm noção. É uma inteligência artificial que já nasce ultra inteligente, porque afinal de contas eu estou falando de uma base de dados de mais de 1 milhão de comunicados prontos. Então fica fácil você chegar para uma inteligência dessa e falar que quer um comunicado de cachorro circulando em local indevido. Você receberá várias sugestões e você vai aprovar aquela que você achou interessante, tá? E vai poder fazer a utilização. Então a inteligência artificial veio para aprimorar a nossa comunicação, facilitar, desenvolver os nossos comunicados, tá? E a melhor notícia é que não é para daqui uns dias, daqui uns meses. Já está. Acesse aí agora, tá? O teu painel aí. Você que é gestor e tem o painel da Eletromídia, acesse aí agora e confira se não já está disponível. Então, gratidão, Eletromídia, parabéns, tá? Gratidão por estar aqui no Papo Condominial Cast, essa empresa maravilhosa, desde o início aqui neste formato videocast aqui conosco. Ó, esse é fácil, esse QR Code de acertar, ó. Bem aqui embaixo de mim, ó, de branquinho aqui embaixo, aponta o teu telefone e conversa diretamente com o time da Eletromídia. E não deixa de seguir também o Instagram da Eletromídia no seu prédio, tá? Que é o eletromídia.no seu prédio. Tá lá no Instagram. Você vai seguir, tá? E ficar por dentro aí de todas as novidades do grupo da Eletromídia, tá? Que agora também tá com a Rede Globo também comprou parte da Eletromídia e vem cada vez mais para levar essa empresa para outro nível, tá bom? Então, parabéns, Eletromídia. Quero agradecer imensamente também ao Grupo PPA. Olha, Grupo PPA, na ExpoSec. Lindo, vou falar, hein? viu? Quero agradecer a família Pérez, tá? A família Pérez, o carinho e a atenção que vocês têm com o segmento condominial. É impressionante o quanto, sinceramente, eu até já lancei esse desafio, até agora eu não perdi. Difícil você entrar em um condomínio que não tenha um motor, uma cancela, que não tenha algo com a marca PPA. Então, gratidão imensa. Grupo PPA, olha, já tô em fase final com a família Pérez, já conversamos com a Mari, tá? Vamos levá-la para Garça, tá? Interior de São Paulo, ali próximo a Marília, um grupo de síndicos para ir visitar uma das maiores indústrias de automatizadores de portões aí do Brasil, né? tá? Da América Latina é a maior, sem dúvida disparada, essa empresa. Estava com um stand lindo lá, né? Belíssimo, 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 tá? Então, é uma empresa que possui aí mais de 500 distribuidores, mais de 100 mil pontos de vendas e, olha, 100% nacional e exporta para 46... Olha que orgulho para o Brasil ter uma empresa nesse nível e no mercado condominial com esse quilate, com esse nível de atenção. Gratidão imensa, Grupo PPA, também estive lá junto na ExpoSec, foi sucesso total. Um dos estandes mais bem organizados, estruturados e que entregou uma das melhores experiências, sem dúvida, aí na ExpoSec, que já estamos aí, ó, ano que vem vai ter stand do Papo Condominial na ExpoSec, nessa parceria maravilhosa aí com a BESE, tá? Espaço maravilhoso disponibilizado aí. E o síndico, ano que vem, vai ter uma casa dentro da ExpoSec, tá? Vai ter stand do Papo Condominial ano que vem na ExpoSec em junho, ok, gente? E também quero falar da Condoin. Você que é síndico morador, precisa de uma portaria simplificada, portaria autônoma, tá? Este com baixo custo para resolver seus problemas de portaria. Então você vai conhecer a Condoin com o site condo-in.com.br, tá? Você vai poder acessar também através do Instagram da empresa que desenvolveu o Condoin, que é a Chebib Control, CHEBIB, Bemudo, tá?
Control, que é controle sem o E, então Shebib Control no Instagram, você vai ficar por dentro de todas as novidades. E quero, para finalizar, agradecer, por último e não menos importante, ao nosso mais recente patrocinador, que é a Deduz Card aqui conosco, tá? Cartão multibenefícios, vale alimentação, vale refeição. Olha, tá uma polêmica nessa questão da alimentação. Algumas decisões têm saído aí ultimamente, tá? Então vamos ficar atentos. Tem algumas lives que estamos falando sobre o assunto, tá? Então, cartão de saúde, academia, mobilidade, é uma das empresas que é certificada pelo PAT, tá? Então, muito importante você contratar as empresas que estejam atuando 100% dentro da legalidade, tá? E, acima de tudo, uma empresa que vai conceder para o seu colaborador do teu condomínio, ele não vai ter que ficar consultando onde é que o cartão aceita, porque o cartão é bandeira Mastercard. Me fala aí, onde é que não aceita Mastercard? Então, eu aceito simplesmente em todos os lugares. Não é, Jailma Brito? Daqui a pouco eu volto só para fechar e anunciar quem estará conosco aí abrindo o mês de julho. Uma pessoa que Jailma gosta muito. As duas aí, que serão duas administradoras de condomínio, na próxima semana estarão conosco. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá partir já para as considerações finais, né? O fechamento, né? Jailma, mas se você tiver mais tempo? Olha... Estou vendo aqui 9 minutos. Então dá tempo para umas perguntas. Vamos lá, 9 minutos para fechar. Não, tem as perguntas aqui que eu tenho que explorar. 9 não, desculpa, 6 minutos. 3 minutos ao menos. Contou 33%. Gente, vamos lá explorar o Sérgio, né? A gente não pode perder aqui essa oportunidade. Daria, Sérgio, só o que a gente tem ainda aqui de assunto para conversar contigo. Daria facilmente mais outro episódio, tá? Outro episódio. Mas, né, Jailma? Eu queria que você me falasse qual a sua leitura do síndico profissional hoje, né? Desse profissional, dessa profissão que não é regulamentada, que habilidades que ele tem que ter, todo mundo pode ser um síndico, quais são as competências... E o termo também, né, Sérgio? Fala-se muito em se o correto é sindicância ou sindicatura. Pega o gancho aí e fala pra gente. Fala um pouco, vamos navegar um pouco, e também o que são as competências desse síndico profissional e das administradoras, para a gente saber o papel de cada um. Desafio, falar em 3 minutos. Ele fala. Síntese, é o famoso pitch. Sabe o pitch, né? O pitch de vendas. Ó. A gente sempre fala, né? Sindicância é para órgão público. Né? Então abre uma CPI. Isso, perfeito. Uma investigação. Uma investigação. O síndico faz uma sindicatura. Né? Então o termo correto eu também gosto desse termo, é sindicatura. Né? O nome realmente nós não temos ainda, né? Usa-se o síndico profissional, né? O síndico externo, síndico empresário adotei, viu? Mas eu sempre vou citar que aprendi contigo. Mas é importante assim. Estou fazendo testes ainda. Quando eu saio do meu condomínio, do síndico orgânico morador e procuro um síndico profissional, eu estou vislumbrando algumas coisas diferentes do que era o dia a dia do síndico que morador. Então, a primeira grande diferença que eu acho que é a imparcialidade. Então, o síndico que é contratado, ele está lá profissionalmente. Ele não está protegendo o A, o B, a turma do sim, a turma do não, entendeu? É o cara que vai lá para tentar fazer o melhor para aquele condomínio. Sim. Então, isso é uma grande diferença, essa imparcialidade. Ele já tem experiência de outros prédios. Sim. Então, ele já vem com a bagagem dele e ele vai poder usar no seu condomínio. Então, isso é muito importante, né? Para poder melhorar o seu prédio, eu vou usar experiências antigas que eu já tive como síndico profissional em outros condomínios, né? Eu tenho tempo para me dedicar ao condomínio. O síndico assume, muitas vezes, orgânico. Eu fui administradora de condomínio por mais de 30 anos e falo assim, olha, eu posso até aceitar ser síndico, mas já estou avisando, eu não tenho tempo. Eu saio cedo, volto tarde, né? Então, se quiser, assim. Se quiser, fica assim. Então, é importantíssimo você ter essa clareza de que o síndico profissional está se destinando a sua vida profissional, o seu tempo comercial, a tratar e cuidar daquele condomínio que ele se propõe, né? E também a experiência que ele tem em tratar com as pessoas. Um síndico profissional, ele lida com o prestador de serviço, ele lida com o condômino, então ele tem essa bagagem, esse jeito de conversar com as pessoas, que é muito importante. Às vezes o síndico morador, ele está tendencioso ao que ele próprio quer defender, ou que a turminha dele quer defender, né? Então acaba criando um ambiente pior. Então, essa neutralidade e essa forma de conversar com todos de uma forma mais isenta, eu acho que os condomínios têm muito a ganhar. Agora, fala-se muito que
o síndico profissional é concorrente da administradora. Eu fui dono de administradora por tantos Não anos e é, eu não. enxergo que não é. Perfeito. Eles são Perfeito. complementares. Eles são complementares. E aí vem a importância da sinergia. Às vezes eu tenho um síndico orgânico que não está afinado com as necessidades do prédio. Aí eu falo uma necessidade importante, aí vem o morador e fala, mas lá vem a administradora querendo empurrar despesa para nós. Não, eu estou enxergando a necessidade de vocês. Né? Eu sempre falo, o que eu procuro no meu condomínio? Qualidade de vida e valorização do meu patrimônio. Uhum. Como é Sem que eu faço dúvida. isso? Síndico não faz milagre, nem o melhor síndico. Né? Eu sempre digo, o melhor síndico é aquele que gasta bem os recursos do prédio e focado em manutenção. Eu, por ser engenheiro, tenho esse olhar mais crítico ainda, mas para mim, se você quer um condomínio bem valorizado, você tem que focar na manutenção. E essa manutenção começa no dia seguinte que o prédio é entregue. Eu sempre brinco, qual a diferença do Fusquinha 72, que saiu da fábrica no mesmo dia e hoje está na mão do seu Antônio, colecionador, e o outro está na mão do Zezinho, faxineiro? Saíram no mesmo dia da fábrica. Um vale mais do que um carro zero e o do Zezinho está lá, gasto, vale pouquinho. Precisando ir pro Lata Velha. Né? Não é isso? Vale o quê? Para reformar. Oliveria, né? A diferença é a manutenção que foi dada nesse tempo inteiro. Cuidado, E- né? Cuidado, E, né? na verdade, eu acho que tem aí, né, Sérgio, uma coisa que a gente ainda explora mal, que é essa história da manutenção preditiva e preventiva. A gente tem os sistemas que têm uma idade Sim. De vida, Uma vida né? útil. Natural. Vida É, natural. que faz parte do contexto. E a gente não tem a cultura de já ir provisionando o recurso. Se eu vou pintar a fachada daqui 5 anos, por que eu não recolho Nos 5 nos anos. 5 anos e deixo para fazer o pagamento? O americano faz com mais... Eu ia citar isso, é o que Né? nós conversávamos Uma grande antes de diferença. iniciar. Ficaria Né? baratinho, né? Você já sabe que vai Nem ter que tudo fazer bem, né? daqui a 5 anos, entendeu? E a valorização do Exato. imóvel, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a olhar para isso e acho que tem uma cultura aí que a gente precisa virar. É. E isso, os síndicos e administradores Isso precisam cabe a estar de nós. mão dada. O que acontece? Todo mundo olha e acha que o melhor condomínio é o que custa menos. Né? Né? E às vezes as muito pessoas retrógrado. consomem fundo de reserva, as pessoas não fazem. Claro que você tem que otimizar e gastar o mínimo possível, é o que o Sim, Sérgio gastar falou. bem. Agora, Não gastar. se prevenir, ter fundo de reserva, Fundo de já obra, né? fazer, já ir provisionando recursos para essas manutenções que você sabe que vão acontecer em determinado momento. Por que não, né? É. Então, E nesse então ponto, essa é uma cultura que precisa mudar. uma coisa que acontece muito nesse ponto que você falou de manutenção é o erro na previsão orçamentária. É. Quantos Que quer colegas, ser- infelizmente, colocam aquelas despesas macro, funcionários, contratos, né, e não coloca a E não- verba para manutenção. Né? É importantíssimo, É porque... que o olhar está a ser muito voltado também para fazer uma gestão meio pautada na política, né? Então, o síndico muitas vezes fala assim, não vou levar o aumento da taxa condominial. Desculpa, já é um erro crasso. Um outro Né? erro Não- grande também que faz é assim, tá muito alto esse aumento, eu não quero esse aumento. É. Vamos aumentar menos. Eu falo, gente, eu não posso cortar Eu não estou receita. inventando aqui Não, eu não posso esse... cortar receita antes de cortar despesa. É. Vocês querem ter esse foco? Vamos ter. Temos que aprovar o que precisa para o prédio hoje e vamos criar uma comissão para cortar custos. Sim. Você não quer 2 faxineiros, você quer 1? Beleza, eu consigo cortar um valor. Né? Você pode fazer... nós temos um contrato com um jardineiro que vem 3 vezes por mês. Ele vai vir uma vez por mês? Pode ser que Vai caia um impactar, né? pouquinho, mas você vai aguentar olhar para o seu jardim daquela forma. Então, tudo é possível, mas primeiro corta a despesa para depois Isso. cortar a receita. E Eu já vi aí, muita gente fazer esse erro de cortar a receita antes. E se teve que cortar, se conseguiu reduzir muito, ou seja, pode ser que lá atrás alguém colocou muita gordura, É. né? Então, Mas algum lugar é. errou aí um momento, Eu né? acho que esse é o grande diferencial de um super especialista, É. um gestor especialista, que ele consegue essa Enxergar. otimização, É. né? Eu- Não a é, pessoa- não é o custo só. O é a síndico se elege otimização. e fala, não, mas eu trouxe tanto de economia. Lógico que ele trocou controlador de acesso, vigilante É. por controlador de acesso. É óbvio que ele vai Eu trazer. sempre falo, Não. tem que Mas procurar o olha- menor custo com a mesma qualidade ou uma qualidade melhor. Isso. Aí é um bom E com gestor. eficiência. Aí é um bom gestor. Com É o mesmo eficiência, escopo, né? é. Mesma coisa. Acabou mesmo, Dani? Gente, Passou, já passamos já. até 2 minutos aqui do nosso tempo. Tá vendo, Vamos fazer um Sérgio? fechamento aqui com chave de ouro. Gratidão, Em nome do Papo gratidão. Condominial, gratidão, Moira Toledo, Sérgio aqui conosco, gratidão Secov, desejar um evento que já é muito sucesso,
absoluto aí, como você bem Lindíssimo. falou, já na 19ª edição. Não é para qualquer um chegar a 19 edições, tá? Deste evento maravilhoso, tá? Então, Moira, quero que você, por favor, faça suas considerações finais e esteja sempre à vontade. Aqui também é a casa do Secov, tá? Estaremos sempre aqui à disposição do Secov. Gratidão pela sua doação de tempo. Imagina, eu quero mesmo só agradecer o convite, dizer que acredito muito nessa parceria, que a gente acredita muito que conhecimento se constrói assim de uma maneira muito colaborativa e que as portas do Secov estão abertas para que essas discussões, para que isso aconteça com cada vez mais profundidade e que a gente possa estar juntos. Todo mundo que tem interesse de fazer isso de verdade, que possa estar junto conosco. Genuíno, né? Exato. Interesse genuíno. Gente, ó, gratidão, de verdade. Feliz com essa mesa. E encontro todo mundo lá no Enacom. Sérgio, considerações finais? Eu também tenho só agradecer pela oportunidade de vocês de falar um pouco da história do Secov, um pouco desse problema que aflige grande maioria das pessoas que moram em cidades grandes, né? Sim. Que é ter o seu prédio bem cuidado, né? E isso não vai acontecer se você não tiver pessoas pilotando com capacidade. Então, o síndico profissional nada mais é do que pessoa que se preparou durante muito tempo para estar lá à frente do seu condomínio com tempo para poder fazer o melhor trabalho em valorizar o seu patrimônio, como eu falei, que às vezes é o seu maior bem, né? O seu apartamento que você quer ver bem cuidado. Seja por motivo for, eu quero morar, eu quero vender ou eu quero alugar, o prédio tem que estar em boas condições. Então, esse é o grande desafio que nós temos, né? Como fazer isso de uma forma correta e mais barata possível, mas sem deixar para depois. Porque eu já vi muitas pessoas que falam, não, eu vou fazer uma manutenção, sim. mas isso agora não, que nós estamos sem dinheiro. Quando vai ser feito? Quando você propuser que tem que dobrar o valor do condomínio para poder Fica só fazer mais isso, caro, não tem né? condição, né? Então, realmente, essa oportunidade que vocês dão de outras pessoas ouvirem um pouquinho o que a gente tem a dizer, trazerem novas demandas, que é essa troca de experiências que Sim. vai fazer esse mercado crescer como um todo, né? E humildemente aí agradeço bastante a oportunidade de estar com vocês hoje. Contem sempre conosco. Gente, só fazer o fechamento aqui, confirmando. Semana que vem, abrindo em julho, tá? Dia 3 de julho. Eu falei dia 3 de julho. A administração em condomínios também estará em voga, falando um pouco aqui a administração de condomínios no contexto atual, tá? Através das queridas Mayra Novaes, ela é da Vesta, administradora de condomínios, que é em Campinas, ok? E diretamente de Rio Claro. Ela que também tem... É uma mulher com muita força, Sim. com muito posicionamento, que tem um trabalho brilhante com sua equipe, tá? Muita informação, bastante experiente, tá vindo diretamente do Rio Claro. A Rose Betoni, tá? Então a Maíra e a Rose estarão aqui comigo e com a Jailma, onde faremos o episódio de número 25, não é, Jailma? Já. Onde quero agradecer a cada um de vocês por terem estado aqui conosco hoje, com os nossos queridos convidados, Sérgio Meira, Moira Toledo, nossa querida Jailma, nossa co-host, e eu, Daniel Lima, agradecendo a vocês aqui no dia 26 de junho, no episódio número 25 do Papo Condominial Cast. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu!